Desde dezembro de 2010, o Hospital Unimed adotou um protocolo para a classificação de risco em atendimento de emergências e urgências no pronto atendimento pediátrico. Como funciona esse sistema de níveis de atendimento é o que você vai saber agora. Confira. Com a crise na pediatria em Sergipe, o sistema de classificação de risco adotado pelo Hospital Unimed veio para facilitar o atendimento às crianças. Nós temos aí hoje um alto índice de atendimento de pediatria, seja de várias classificações. Então, vem otimizar o nosso tempo, tanto o tempo da criança quanto do profissional. A criança chega, nós já sabemos quais são as crianças, qual é o perfil que temos para atender. Os pacientes que chegam ao hospital passam por uma espécie de triagem, realizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, na qual são enquadrados em 4 níveis de atendimento, a depender da gravidade de cada caso. Esses níveis são divididos em cores: vermelho, amarelo, verde e azul. O atendimento vermelho é o atendimento imediato. É aquela criança que não vai passar pela triagem, muitas vezes. Então, identificamos uma criança com parada cardiorrespiratória, um desconforto intenso, essa criança vai direto para a sala de estabilização, porque ela tem um risco de morte. Tá? A classificação amarela é aquela classificação que ela pode ter o atendimento até 30 minutos, ou seja, a criança está grave, mas não tem risco de morte. Temos a classificação verde, que é uma classificação que a criança precisa de atendimento médico, mas não necessariamente o atendimento imediato. E a classificação azul, que é um atendimento mais tranquilo, que pode ser de nível ambulatorial, uma troca de curativo, um problema gastrointestinal, que dá para ela esperar e pode ser feito ambulatorialmente. Edilene trouxe o filho para a unidade e o garoto recebeu a pulseira verde, o que significa que o caso dele exige atendimento médico, mas pode ser assistido no consultório. Antes eu chegava aqui, ele com febre, ele não era logo atendido. Esperava, o pessoal entrar para depois ele ser atendido. E agora não. Ele está chegando e foi logo sendo medicado. Assim, a enfermeira veio para fazer a avaliação, para ver como é que ele estava e viu o estado que ele está. Mas já passou para a médica, para ele poder ser medicado. A depender do caso, o paciente pode ainda ser encaminhado ao centro clínico da cooperativa. E no hospital, apenas serão atendidos aqueles que realmente precisam da estrutura da unidade. O Hospital Unimed fica na rua Campo do Brito, número 1000, no bairro São José. O telefone é 2106-4848. A entrevista de hoje é sobre a apneia do sono. E para falar sobre o assunto, eu converso com o pneumologista e especialista em sono, o Dr. José Marcondes. Seja bem-vindo ao Viva Mais. Para a gente começar, o que é a apneia do sono? A apneia do sono ela se caracteriza por um fechamento progressivo da garganta, com interrupção da passagem do ar para os pulmões e queda da oxigenação que se repete durante todas as noites, dias, semanas, com sérias repercussões para o organismo humano. Que riscos que a doença pode trazer? Bem, como a apneia ela implica em paradas respiratórias ou quase paradas, o indivíduo então deixa de receber a oxigenação que é vital para os processos biológicos. Então, ele desenvolve uma série de mecanismos para compensar esses fechamentos da garganta que, por fim, resultam em hipertensão arterial, envelhecimento vascular, arteriosclerose, alterações cerebrais, alterações do comportamento, irritabilidade fácil. Esses indivíduos são muito sonolentos porque, durante a noite, eles ficam procurando postura que permita ter uma respiração mais livre. Então, os indivíduos tendem a ser sonolentos pelo dia, então existe um conjunto muito grande de manifestações no indivíduo portador de apneia do sono, que repercute de uma forma muito severa na qualidade de vida dele. Há risco de morte? Sim, a apneia do sono, como toda doença crônica, ela finda por provocar danos progressivos e naturalmente irreversíveis, sobretudo no coração e no cérebro. Então, as pessoas portadoras, e o dado mais significativo talvez seja esse, ou seguramente na realidade é esse, é que o indivíduo portador de apneia, ele tem um sinal que denuncia muito. É aquele indivíduo que ronca todas as noites,
que se sufoca, e isso é visto muitas vezes pelos familiares ou como uma coisa engraçada ou uma coisa incômoda, então a esposa vai dormir no outro quarto, como se isso solucionasse o problema. Então a gente costuma dizer para esses pacientes que o problema não é o ouvido do parceiro ou de quem quer que seja, o problema maior é o impacto que o coração dele sofre noite após noite, que o cérebro sofre noite após noite. Como identificar uma pessoa que tem a apneia do sono? Quais são os sintomas? As pessoas são encaminhadas para nós, os especialistas em sono, por diversos profissionais, e essas pessoas geralmente trazem, por recomendação do Dr. médico ou até de familiares, a história que eles são roncadores habituais. A história de que eles são inquietos para dormir, a história de que eles têm pressão alta de difícil tratamento, que eles vêm com muito esquecimento, com muita irritabilidade fácil, com perda da libido, do desejo sexual. Então a gente submete esses indivíduos sobre forte padrão de suspeita a um exame especializado de noite inteira, que é chamado de polissonografia de noite inteira, onde a gente monitora uma série de parâmetros respiratórios, cardiovasculares, de atividade cerebral, de atividade muscular, e desse modo então a gente tem como elaborar o diagnóstico. Mas a doença tem cura ou só tem tratamento mesmo? A apneia, exemplo de toda doença crônica e degenerativa, ela é uma doença que hoje modernamente tem uma série de alternativas terapêuticas que pode resultar em cura total ou em tratamento que vai impedir as doenças degenerativas associadas, vai impedir as grandes complicações. Para que você tenha uma ideia, 50% das pessoas que roncam e têm hipertensão são hipertensas porque roncam, ou seja, porque têm apneia do sono. Muitas pessoas que têm acidente vascular cerebral, sobretudo nas primeiras horas da manhã, elas vão ter acidente vascular cerebral porque elas têm apneia. Muitas pessoas que têm diabetes de difícil tratamento, esse distúrbio do diabetes está fortemente associado à alteração respiratória durante o sono. Então, o que a gente conclui disso tudo é que a alteração respiratória, ela funciona como um ancoradouro para uma série de outros distúrbios de proporções de gravidade muito significativas. Para a gente encerrar a nossa entrevista, o que fazer para melhorar a qualidade de vida de quem já tem a apneia? A apneia é excelente a pergunta, porque a apneia tem que ser tratada. A apneia é algo tão sério quanto ter diabetes sem tratamento. A apneia é algo tão sério quanto ter hipertensão sem tratamento. É tão sério como ter qualquer doença crônica em que o indivíduo não se trata direito. Então a apneia só tem uma diferença dessas outras doenças. É que ela tem o pico de expressão dela na hora que o indivíduo dorme. Então o indivíduo usualmente não tem consciência da gravidade do que tem, porque o processo está se desenrolando no momento que ele não tem percepção. Ok, doutor Marcondes, muito obrigada pelas informações. Está sempre às ordens. No próximo bloco, massagem modeladora para diminuir a gordura localizada. E mais, crepes de salmão é a receita de hoje, logo depois dos comerciais.